Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Maurício. Eu quero iniciar fazendo um agradecimento ao convite que me foi feito e parabenizar o Maurício, presidente da casa, por nos dar essa possibilidade, essa abertura de discussão dessa confluência de temas tão importantes para as artes espíritas e também as mediúnicas, que nós vamos falar bastante aqui, mas agradecer, Maurício, essa oportunidade. Bom, o que me ficou aqui responsável é contextualizar o trabalho das artes mediúnicas com o espiritismo, porque há até um consenso de que o trabalho das artes mediúnicas, desenho mediúnico e pintura mediúnica, não tenha nascido, a gênese não seja espírita. E hoje eu vou provar para vocês que ela nasce justamente na doutrina espírita lá do século XIX, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857. Então a origem do desenho, né, ela surge como desenho mediúnico e depois, com a evolução industrial, ela parte então a pintura mediúnica, mas é genuinamente espírita. E é isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Vou falar um pouco também do meu envolvimento com a pintura mediúnica, corroborando a nossa doutrina progressista. Olha que bacana. A nossa doutrina espírita é progressista, porque a ciência está aí, né? E os médiuns, os cientistas, pesquisadores, se utilizam das artes espíritas e mediúnicas para explicar os fenômenos sobrenaturais, ou que a gente ainda não tem conhecimento. Então eu vou mostrar para vocês que a ciência e os cientistas estão, sim, muito interessados nos trabalhos das artes espíritas e mediúnicas, em especial, como eu vou falar hoje, da pintura mediúnica, e o tempo todo nós estamos constatando iniciativas. Né? O livro da Elisa, agora, que está sendo lançado aqui, corrobora mais um braço, né, do nosso trabalho em prol do correto esclarecimento da pintura mediúnica, que foi, ao longo das décadas, muito machucado aí por conta de preconceitos, falta até de informação sobre o tema, e a gente vai ver que é um tema belíssimo, que está, sim, dentro do Livro dos Médiuns, muito claro. Allan Kardec deixa isso muito claro. O casal Kardec, Allan Kardec e a esposa Amélie Gabrielle Boudet, foram grandes incentivadores das artes espíritas e mediúnicas. Eu vou mostrar para vocês aqui o quanto a sociedade parisiense foi recheada de artes mediúnicas. A própria Amélie Gabrielle Boudet, ela foi uma artista, foi uma pintora plástica minimalista. Nós resgatamos a biografia dela para descobrir o quanto ela foi artista e o quanto ela recebeu na sociedade parisiense artes mediúnicas do mundo inteiro. Então, a nossa doutrina espírita, ela corrobora a pintura mediúnica, ela participa, ela chancela todo esse trabalho, né, envolvendo as artes mediúnicas e a pintura. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, uma tentativa de definição espírita sobre a pintura mediúnica. Eu, por meio do nosso trabalho, que nós ficamos muito tempo compilando material sobre esse tema e tentando algumas definições, a título mesmo para abrir a possibilidade de discussão, como uma parte mais próxima da verdade, né? Ou a verdade mais próxima da verdade. Então, o que a gente traz é o seguinte, como uma definição inicial, né? É o resultado da criação artística de um espírito pintor que pode ser esclarecido ou não. A gente vai ver lá no Livro dos Médiuns que nem sempre esse espírito é esclarecido, ou nas práticas mediúnicas dentro das casas espíritas, que nem sempre os espíritos que se aproximam são esclarecidos, muitos são trazidos pelas equipes espirituais, ainda estão em processo de evolução, de reeducação até, né? E muitos até sentem uma grande emoção quando estão com uma troca perispiritual ao lado do médium. Então, muitos ainda, dentro daquela escala que nós conhecemos na Pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, muitos ainda, como todos nós, ainda estamos galgando na faixa de espíritos imperfeitos. Né? Então, é esse conceito que a gente tem, que muitas vezes o artista ou o espírito pintor já é um espírito esclarecido ou espírito bom, né? Muitas vezes errônea. Muitos ainda estão galgando a faixa dos espíritos imperfeitos. Então a gente vai entender a definição por esse sentido, né?
A boa ou má qualidade dessa transmissão no ato da mediunidade, né, ela está diretamente subordinada a duas condições. Conhecimentos artísticos do espírito pintor. Então, quanto mais esclarecido é esse espírito, mais essa comunicação e esse contato vai ser pleno, né, ou vai ser bem esclarecido por meio da comunicação, frente ao grau de experiência mediúnica. Então, é importante, sim, que o espírita ou o espiritualista comece a estudar o desenho, a pintura mediúnica e comece, de preferência, dentro de uma casa espírita. Aqui nós temos, né, Maurício, uma iniciativa muito importante, que agora está sendo corroborada pela ciência, né, por meio da psicologia, que é possível que vocês comecem a participar desses cursos, entender esse universo, obter essa experiência mediúnica, porque aí a equipe espiritual dos espíritos, né, que estão com essa mesma faixa de vibração da pintura ou do desenho, vão também ajudando vocês a entender esse trabalho. Então, é uma parceria, nós costumamos dizer, uma parceria entre a sua iniciativa, a sua vontade de querer trabalhar, né? E conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo essa experiência, essa expertise com a mediunidade da pintura, ou da psicografia, ou da psicofonia, ou do desenho, né? Mas especificamente falando aqui do desenho da pintura. E as coisas vão acontecendo. A gente percebe que é um processo. Não é nada, ninguém chega pronto, né? Alguns médiuns chegam prontos, mas são muito raros. Então você vai se descobrindo dentro do trabalho e vai aprendendo até a trabalhar com os espíritos. E eles também vão aprendendo com a gente, viu? É muito comum, a gente percebe determinadas entidades que chegam também para aprender. Muitas delas chegam para aprender. Bom, aí eu fiz aqui um paralelo com alguns pintores aí das nossas décadas, para a gente tentar entender um pouco os níveis de mediunidade. Vou passar bem rápido isso. Dentro desse conceito de médiuns psicomotores, o pesquisador Paliano Júnior, que já é desencarnado, ele fala muito dessa atuação psicomotora, né, por meio do córtex cerebral, as entidades atuando por meio do córtex cerebral, do médium, no caso, né? E a gente vê, então, a grande maioria dos artistas ou das pessoas que têm algum tipo de sensibilidade ligada a essa faixa aí que Kardec vai dizer lá como os médiums ou as pessoas, né, que são sensíveis, inspiradas e intuitivas. Aí eu faço um paralelo com os artistas, a gente vê aí o Modigliani, Picasso, Kandinsky, que eram artistas muito ligados ao espiritual, muito sensíveis. Eu acredito que alguns deles até sabiam dessa aproximação espiritual, que os espíritos estavam participando ali das lides. Então a gente vê algo aí muito intenso, mas não tão declarado, né, ou não tão muito mais aprofundado dentro das classificações da mediunidade. São as captações da intuição, da inspiração, por meio de trabalhos sublimes que temos hoje aí. Alguns nem tanto, né? Por exemplo, Salvador Dalí se envolveu muito com matéria, muito com dinheiro, e hoje a gente sabe que espírito Salvador Dalí ainda está trabalhando essas questões na espiritualidade, porque foi muito acentuado o envolvimento dele com a matéria. Chegou uma época da vida dele, praticamente ele assinava uma tela em branco, porque a própria assinatura, e fora os bigodes dele, aquela aparência toda, né, exótica, já era a própria arte, ele era a própria arte. Isso se acentuou de uma forma tão intensa que ele teve dificuldade na espiritualidade. Eu participava de um grupo, o Grupo Espírita de Arte Mediúnica em São Paulo, por meio coordenação do Afonso Moreira Júnior, e nós estávamos uma vez numa reunião e se aproxima então o espírito Salvador Dalí. E aí, depois, conversando com o dirigente do trabalho, Afonso, ele vai nos relatar que esse irmão se aproxima e ele estava numa situação perispiritual bastante complicada ainda. As emoções estavam muito afloradas, ele queria participar, mas não podia, porque ainda a matéria, os eflúvios materiais estavam envolvendo ele, né? Que foi uma pessoa que durante décadas, nesse mundo da arte material, né, muito agressivo com a questão do dinheiro, ele se embrenhou disso de uma forma tão grande, que aí quando ele vai, né, para o estado de espírito, as coisas mudam, e muitas vezes a pessoa dá uma confusão na cabeça. Mas a gente acredita, vibrando para ele agora, a gente acredita que ele vai vencer essa fase, né? Bom, a gente então entende um outro
uma outra subdivisão, que são os médiuns semimecânicos e mecânicos, que Kardec também vai colocar no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é uma obra importante para quem quer descobrir todas essas sensibilidades e se descobrir como médium. Importante que se estude. Os médiuns semimecânicos e mecânicos. Aí a gente já entra num nível, que é o nível da psicopraxia, que lá na Umbanda, outras crenças religiosas, vão chamar de incorporação, né? E a gente vê o pintor renascentista Fra Angelico, que foi da igreja, ele entrava num transe consciente, ele sabia entrar num transe, por meio de orações, de cânticos, e aí ele realizava as pinturas. Então ele realizava sob transe. E o Van Gogh, que eu tive a oportunidade de biografá-lo, de ler mais de 500 cartas dele, a gente vê lá muito envolvimento espiritual. Ele próprio sentia esses envolvimentos, ele vai deixar isso registrado nas cartas. Até a noção de reencarnação, ele tinha muito forte, a noção de pluralidade das existências, ele vai deixar tudo isso nas cartas. É bem interessante. E aí, Van Gogh, então, ele entrava num transe muito profundo, né? E a gente não tinha a resposta do que era esse transe. E a resposta vem, sabe de quem, Edmundo? Do Emmanuel. Emmanuel vai deixar um capítulo, eu vou mostrar aqui para vocês, sobre Van Gogh. Na verdade, ele vai falar sobre vários escritores, compositores, artistas, que eles chamam de sonâmbulos sublimes, e ele vai falar numa linha sobre Van Gogh. E olha que interessante. Sonâmbulos sublimes, né, temos no mundo honorificados no cristianismo, por terem testemunhado valorosos a evidência do plano espiritual. Né? Então ele está confirmando aí que esses escritores, pintores, artistas em geral, que ele vai colocar lá, eu passo a referência aqui, ó, Religião dos Espíritos, Emmanuel, é um capítulo chamado Sonâmbulos Sublimes. Depois vocês podem ler lá, ele fala sobre várias personalidades importantes do século XIX e XX. E olha o que ele vai falar de Van Gogh no final. Van Gogh, torturado, pinta sob influências estranhas, padecendo acessos de loucura. Então, aí é uma confirmação por meio de Emmanuel que Van Gogh, de fato, foi assediado pelos espíritos. Muitas vezes ele tinha consciência, que nem as cartas a Theo, a gente percebe que ele tinha consciência dessa influência espiritual, né? Mas isso também acabou se imiscuindo na própria doença que ele teve, da intoxicação que ele teve. Então, isso se misturou muito, foi muito confundido. A sociedade da época era uma sociedade preconceituosa. Ele foi muito excluído por conta disso. Mas aí é a prova de que ele foi assediado, né? Muitas vezes os espíritos pintaram ou pintavam por intermédio dele. Rapidamente vou falar da diferença entre pintura mediúnica e psicopictografia, que as pessoas costumam confundir, tá bom? Olha lá, os pedaços de argila, que são também da idade muito distante aí, que é chamado de pictogramas. Então, tudo que a gente enxerga de pictogramas, esses pictos da entrada de banheiro, Olimpíadas, isso nós chamamos de pictos. Tá? E aí existiu, no início do século XX, um grupo de médiuns que se dedicaram à psicopictografia, que não tem nada a ver com pintura mediúnica. Vou provar para vocês aqui. Ó. Lisage, grande Lisage, realizava em transe esses trabalhos, que são painéis enormes, que estão em museus da França hoje. Então, o que ele ia fazendo? Como se fosse uma impressora. Ele vai imprimindo, deixa eu ver aqui, da esquerda para a direita, vai criando pixels, pictos, da esquerda para a direita. Aqui mostra ele fazendo um por um, e ele está em estado de transe. Olha, aqui já tem uma tela pronta. Então, esse trabalho, que sempre é caracterizado por uma simetria, é um trabalho mediúnico, chamado psicopictografia, que hoje em dia, nesse trabalho mais dos medianeiros contemporâneos, é muito raro ver isso, ou talvez a gente nem encontre um médium que trabalhe nesse estilo. Olha aí os trabalhos do Lisage, que são muito interessantes. A França preservou esses trabalhos. Talvez se fosse no Brasil a gente não teria mais, por conta de descaso mesmo com as artes, principalmente artes mediúnicas e espíritas. Bom, aí eu vou falar então um pouco do desenho mediúnico e sua origem, que está dentro da doutrina nascente, dentro do espiritismo. Ela surge então com toda a movimentação ali em torno de Allan Kardec, quando ele assume o pseudônimo, o professor assume o pseudônimo de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é fundado em 17 de abril de 57, e aí então as correspondências, as pessoas,
esse tema começa a ser muito ventilado na doutrina, então de início na França, né, em Paris, e a Sociedade Parisiense como a principal captadora dessas comunicações. A gente vai encontrar na Revista Espírita várias comunicações sobre as artes espíritas, mediúnicas. Muitas pessoas mandavam correspondência para Allan Kardec, né, relatando sobre médiuns incríveis de pintura, de desenho. E Kardec, então, junto com a esposa, que se interessavam muito pelas artes, eles vão, então, colecionando isso. Eu vou mostrar uma imagem aqui, que, inclusive, vem da USE, que mostra a Sociedade Parisiense e o quanto ela era rica em artes, né? As artes que estavam ali, que eles cultivavam e davam toda a atenção para as artes mediúnicas. Então, esse desenho, nós acreditamos que seja o primeiro desenho mediúnico que tenha surgido na doutrina, né? Que é a cepa. E olha só, quem assina, e os espíritos pedem para que o professor Allan Kardec insira a cepa lá no Livro dos Espíritos, e quem assina são espíritos superiores aí, ó, né? Já a escala dos espíritos superiores. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente, São Luís, que é o patrônomo da Sociedade Parisiense, Espírito da Verdade, aí a gente já fala de uma escala crística, Sócrates, Platão, enfim. Então, esse é o desenho que nós acreditamos que deu, então, o start aí dentro da doutrina para as artes mediúnicas. Esse senhor, o Sardô, o pai dele e ele foram um dos espiritualistas da época que acabaram incentivando o professor Rivail e a esposa a participarem das reuniões mediúnicas parisienses. As reuniões que, na verdade, foi o start para a formação da doutrina, né, para o surgimento da doutrina. E aí o que aconteceu? O Sardô, muito envolvido com o teatro, não tinha nenhuma experiência com desenho, nada, e de repente aflorou essa mediunidade. Allan Kardec vai chancelar o Sardô, o trabalho do Sardô. Ele passa então a ser uma referência para todos os outros médiuns, porque a partir o início da década de 1860, em Paris, ele vai, então, eclodir vários pretensos médiuns que vão trazer muitos desenhos. Nessa época o desenho era muito forte, muitos desenhos mediúnicos. E aí o Sardô era uma referência para Kardec, por meio do trabalho que ele realizava. E essa é uma fala, então, no Livro dos Médiuns, que vai falar aí muitos pretensos médiuns, pintores e desenhistas surgiram nessa época. Esses quadros são desenhos que o Sardô recebia. Existem várias cenas, ficaram conhecidas como as cenas de Júpiter. Então a gente vê aí um ambiente fluídico, vamos dizer assim, né? Uma imagem muito bonita, assim. Imagina como seria essa visualização mesmo, de fato, na espiritualidade. Mas essas formas que a gente está vendo, a gente pode perguntar o seguinte: nossa, mas existem essas formas na espiritualidade? Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês que mostra alguns seres. Mas seres, e tem umas cenas, chafariz, e como que pode isso? Como que Kardec lidava com isso? Kardec lidava com isso de uma forma muito prática, como um dos preceitos espíritas, que é chamado de ideoplastia. O espírito, quando é esclarecido, ele pode criar o seu próprio ambiente. Na Revista Espírita, a gente vai ver lá uma fala de um espírito respondendo uma pergunta de Kardec, que é possível até criar um arado com vacas e bois, enfim. O espírito esclarecido, por meio do fenômeno da ideoplastia, ele pode plasmar o que ele bem entender. Né? A gente até acredita que nosso lar foi plasmado, como diz lá no livro, por portugueses lá em torno de 1500. Então, tudo que a gente vê, os ministérios, chafariz, enfim, isso foi plasmado por espíritos que têm essa capacidade. Então, isso é perfeitamente possível dentro do entendimento da doutrina, né, espírita, do entendimento espírita, a gente ver essas cenas, que aí Sardô traz, então, como cenas supostamente de Júpiter. Né? Olha lá, então Allan Kardec vai falar, os espíritos levianos se comprazem em imitar, enfim. Surgiram vários pretensos médiuns e espíritos trazendo imagens pictóricas dessa época. Foi muito comum. Essa imagem é a imagem... eu até coloquei ali a arte do Ismael Tosta Garcia, que é uma imagem linda, né, muito bonita, assim, que mostra o interior da cena da Sociedade Parisiense. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, olha só.
A imagem de São Luís está aqui atrás, ó, o busto de São Luís, né, uma escultura de São Luís. Essa cabeça aqui, ó, ela vem do México. Eles enviavam essas esculturas mediúnicas. Essas pinturas aqui, ó, do Sardô tá aqui, esses quadros, essas pinturas mediúnicas surgiam de todas as partes do mundo. Então, o que a Amélie Gabrielle Boudet, ela coleciona isso, e aquelas que eles achavam mais representantes iam para a sociedade parisiense. Então, era um casal que se interessava, que cultivava. Depois que Allan Kardec desencarna, ela continua incentivando as artes mediúnicas. Ela vai descobrir um médium no interior da França, chamado Gustave. O que o Gustave vai fazer? O Gustave era um jovenzinho. Ele supostamente recebe informações do espírito de Rafael, e aí começa a remeter para a Sociedade Anônima, que nessa época era a Sociedade Anônima, começa a remeter várias pinturas, assim, desenhos e pinturas para a Viúva Kardec. E a Viúva Kardec começa a criar uma espécie de ateliê na livraria espírita e abre isso para as pessoas visitarem. Então ela cultivava muito as artes mediúnicas, as artes espíritas. Era um casal que era muito interessado por isso. Porque, de fato, surge, então, nesse período, né, o desenho e a pintura mediúnica. Esse aí não é Allan Kardec. Há no meio espírita um consenso de que esse Allan Kardec esse é um artista que foi importantíssimo para a doutrina. O Monvoisin, quando ele estava na época, assim que Allan Kardec desencarna em 69, o Monvoisin ele passa a ser o segundo maior acionista da Sociedade Anônima. Eu vou mostrar depois um documento aqui, que eu estou fazendo um estudo agora, sobre o testamento do casal Allan Kardec. São um documento com mais de 500 páginas. E ali traz muitas minúcias, inclusive sobre as artes mediúnicas. Então, eu estou resgatando todos esses dados. O Monvoisin, ele vai... Esse é o documento, ó, ele se inicia em 69, com a desencarnação, é o testamento, né, com a desencarnação de Allan Kardec, e depois prossegue com a desencarnação da Viúva Kardec. E olha só, o Monvoisin, ele era o segundo maior acionista, com 5.000 francos em ações. Na época a moeda era franco, 10.000 francos, Allan Kardec deixa na Revista Espírita, que já é uma pequena fortuna. 5.000 francos, então, é uma grande quantidade de dinheiro. A viúva, lá está Madame Rivail, ela tem a posse de 25.000 francos, então ela era a societária majoritária da Sociedade Anônima. E aí, olha só, ele vai deixar 11 pinturas para a doutrina espírita. Está aí o documento, aqui o relato das pinturas. Ó. Então tem a pintura alegórica de Allan Kardec, o retrato do autor, o retrato da Joana d'Arc na fonte, Joana d'Arc, enfim. Tem vários personagens que o Monvoisin vai retratar. E aí, essas pinturas, pessoal, estão completamente desaparecidas da doutrina. São obras que iam compor o Museu do Espiritismo. Né? Allan Kardec desencarna, eles passam por uma grande crise de transição naquele período. A viúva retoma o projeto do Museu do Espiritismo e, simplesmente, com a desencarnação da viúva em 1883, eles pegam essas pinturas, aí, os continuadores, e simplesmente desaparecem com elas. Ou foram vendidas ao sucateiro, ao mercado de pulgas parisiense. Isso é o nosso. Faz parte da nossa história, né? Da doutrina. São pinturas que o Monvoisin, pinturas espíritas que o Monvoisin vai deixar para compor esse museu, que contam também a nossa história, a história do casal Allan Kardec, e infelizmente estão desaparecidas. Voltando na atualidade, eu vou falar para vocês da tendência do trabalho da pintura mediúnica, o que a gente costuma mais ver como médium, nas casas que a gente passa, ou nos locais que a gente vai conhecer os trabalhos. Né? Então, normalmente hoje, as pinturas mediúnicas elas não são mais compostas por assinaturas. Né? Então, a gente teve uma fase aí no Brasil, principalmente na década de 1980, com o falecido Gasparetto, né, em que as telas eram muito assinadas, criou-se uma tendência de assinaturas em telas. Hoje não. O que é importante é a impressão para a gente. Né? Não estou falando de mim, nem da Elisa, mas o que a gente vem percebendo entre os medianeiros no país. Não há mais o interesse em firmas. Os próprios espíritos já disseram reiteradas vezes que não há interesse, eles não se interessam por assinaturas.
que importa é a impressão e o que isso vai causar para você em reflexo à sua alma. Tá? Aqui são alguns trabalhos, uns últimos que eu mediei, tem uma variação, são trabalhos feitos com giz, né? E importante dizer que são espíritos também diferentes. A gente percebe a aproximação perispiritual deles. Essa aproximação se deve, né, ao fato, como Allan Kardec vai dizer, o espírito se aproxima, os fluidos do perispírito dele com os meus se confluem, então eles se envolvem. Não tem essa ideia de que o espírito entra no médium, esquecem isso. É só uma simbiose que é criada naquele momento, aí vai de cada médium como sente isso e faz o repasse, né, desse sentimento para o papel. Alguns estão no nível da psicopraxia, ou seja, você é tomado por um transe muito profundo, né, que pode até variar, que você passa a sentir as impressões perispirituais daquele espírito pintor ou desenhista comunicante. Você sente até, desculpa, que pode ser até um espírito que se apresenta perispiritualmente ainda senhorzinho, né, pelas dificuldades inerentes ali, como ele quer se apresentar. Olha que interessante, o espírito pode se apresentar da forma que ele quiser, porque o perispírito não tem memória, é uma forma plástica que eles podem plasmar da forma que eles quiserem. Né? Então, muitas vezes a gente até não fala, dentro da casa espírita aparece lá o caboclo, não é? O preto velho ou a preta velha. Desculpa. Pode ser um espírito até superior, é que ele quer se apresentar daquela forma perispiritual humildemente. Ele quer se apresentar daquela forma. Da mesma forma que a gente muitas vezes enxerga um espírito com a aparência de um senhor, né? Bem, às vezes, curvadinho, é porque ele quer se apresentar daquela forma, não é que ele é daquele jeito. Ele está se plasmando daquela forma, tá bom? Essa é a dona Cláudia Rosa, que também desencarnou recentemente, uma grandíssima amiga nossa, trabalhou durante 38 anos, né, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, deixou um legado importantíssimo. Eu acabei resgatando algumas pinturas que foram deixadas por ela. Maurício, lá no CCDPE, estava jogado dentro de uma gaveta um álbum só com os trabalhos dela. E aí ela vai desencarnar, eu tinha preparado os slides, e acabei fazendo uma apresentação dos trabalhos dela. Logo assim, uma semana depois que ela desencarnou, a espiritualidade, né, me ajudou a encontrar esse álbum. Eu fiz uma homenagem para ela, sem querer, né? Sem querer nunca é, né? Mas acabei fazendo essa homenagem em função da desencarnação com o trabalho que estava jogado lá no CCDP. A gente resgatou esse histórico, né? Esse é um amigo nosso, já da linha da Umbanda, que realiza retratos lá no Rio de Janeiro. Só retratos, olha que interessante. Os retratos surgem por meio do pastel seco, e aí são muitos retratos. Assim. Ele me manda assim, uns 20 por semana, às vezes até mais. Assim, e a gente vai trocando muitas figurinhas, porque é importante também ouvir nossos irmãos espiritualistas sobre a mesma realidade, porque a pintura mediúnica não é do espiritismo, ela é de qualquer crença, desde que seja feita com amor, na mediunidade com Jesus. Então, olha aí, ó, o trabalho é expandido para outras realidades também. Esse é um trabalho que eu mediei uns anos atrás de modelagem mediúnica, que é diferente de escultura mediúnica. A escultura você tira o material da pedra, né, com alguma ferramenta. Essa daí não, é uma modelagem com argila. É um trabalho que eu realizei dentro de uma casa espírita, então é possível, desde que haja boa vontade, entenda os objetivos, né, do trabalho, e os resultados são fantásticos, assim, porque você acessa uma faixa de vibração de espíritos que gostavam de trabalhar com a escultura ou com a modelagem. Então você cria uma canalização com essas entidades e eles vêm com uma grande vontade de trabalhar. Né? Eu até estou arrepiado aqui, porque eu estou recordando a época desses trabalhos. E olha só, os trabalhos vão surgindo, né? A evolução. Inicialmente eu ficava só preocupado com o rosto, depois eles começaram a me sugerir a parte do dorso, né? E depois começou a surgir mão. Eu falei, não, uma mão não é possível. Não, vamos lá que é possível. E aí depois eles quiseram inserir outros objetos na modelagem, para vocês verem como uma coisa é plástica, e eles vão nos ajudando a entender o trabalho e ampliar esse trabalho. Não é uma coisa estática, fechada. Quem já trabalha
ou quem está no meio, né, do desenvolvimento mediúnico, entende que é uma evolução. Você vai galgando aprendizados, né? E chega uma hora você até surpreende. Nossa, você não era capaz de mediar isso. Não, mas você está se entregando de coração. Então a coisa vai acontecendo, né? Aí são alguns fenômenos de ectoplasmia que eu morei do lado de um centro espírita. Eu nasci do lado de um centro espírita. E aí chegou um momento que eu comecei a realizar os trabalhos lá, levava para casa e fotografava, ainda com aquela câmera, com filme normal, 35mm. E aí surgiram alguns fenômenos de ectoplasmia. Rapidamente eu vou falar de uma experiência que eu tive em 2013, ao lado de 9 médiuns brasileiros, uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Aachen, na Alemanha, e foi conduzida por Dr. Júlio Pérez, não sei se vocês conhecem, Dr. Alexander Moreira, da Universidade de Juiz de Fora. Dr. Júlio é um psicólogo paulista, Dr. Alexander Moreira é psiquiatra, desculpa, um psiquiatra de Minas, né, da Universidade de Juiz de Fora. A doutora Alessandra, que é uma brasileira também, com mais 2 médicos cientistas da Universidade de Aachen. E aí, então, eles já haviam conduzido em 2008 um grupo de médiuns de psicografia, que foram para os Estados Unidos, e aí depois surgiu esse interesse pela pintura mediúnica, o estudo, né, envolvendo a neuroimagem funcional, como que a neuroimagem poderia interpretar o momento de transe de cada médium. Então, esses médiuns, eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, melhor mostrar a imagem do que falar. Olha lá. Esse é o campus da Universidade de Aachen. Engraçado que fica muito perto do ambiente onde Van Gogh viveu, que tem esses trigais maravilhosos. Não tem como não se emocionar nesse lugar, é muito lindo. Então, esse ambiente foi onde nós participamos da pesquisa científica. Esse foi o grupo. Eu vou colocar aqui algumas indicações para vocês verem. Esse aqui é o Dr. Júlio Pérez, quem conhece, é daqui de São Paulo. Essa aqui é a Denise Paraná, que é a biógrafa do Lula. Florencio Anton, que é o médium da Bahia. Eu estou aqui. Tem aqui a doutora Alessandra, o doutor Alexander. Tem uma equipe aqui, esse aqui é o operador da máquina de ressonância magnética, lá do Instituto da Universidade de Aachen. A dona Cláudia foi com a gente. Né? Dona Cláudia já tinha mais de 80 anos, ela participou também do estudo. Enfim, Mariluza, aqui. Tem pessoal da federação, né? A esposa do André Luiz Ruiz está aqui. Enfim. Vamos lá, objetivos do estudo. Identificar padrões de atividade neurológica que caracterizem o estado de transe, a fim de comparar com outros estados de transe semelhantes. Aí, numa conversa reservada, eu perguntei para o Dr. Júlio qual que seria o objetivo desse estudo, que eu queria saber o objetivo desse estudo, né? Que teve um patrocínio de empresários paulistas e também um patrocínio da Universidade de Aachen. Olha lá, a comprovação da comunicabilidade espiritual. Então, são cientistas que estão se interessando pela doutrina progressista, utilizando-se da pintura mediúnica para trazer respostas sobre o transcendental, sobre o sobrenatural. Vocês perceberam como a pintura mediúnica é um tema que está corrente, está muito vivo, né? Os cientistas muito se interessando pelo tema, tentando descobrir como que é esse trabalho. Vamos lá, esse é o aparelho de ressonância magnética, a doutora Alexander do lado direito, o operador na máquina do lado esquerdo. Essa que está aí é a doutora Cláudia, a Cláudia Rosa, já desencarnada. Então, ela fez todo o estudo completo. Esse espaço aqui que vocês estão vendo aqui dentro é super apertado. Imagina, ela tinha, nessa época, 87 anos. Ela participou de todos os estudos. Teve médium que não conseguiu por claustrofobia. Não conseguia ficar muito tempo naquela máquina. O Florencio Anton, que ele é bem grande, uma pessoa enorme, ele ficou muito apertado aí dentro. Foi muito difícil para nós participarmos desse estudo, por por algumas variantes. Olha lá, a gente precisou usar essa máscara, tinha um óculos Google que a gente enxergava por ele. Não dava, não tinha visão, essa máscara aqui era fechada, para a gente não mexer a cabeça. Essa mesinha foi criada só para nós.
Porque durante os períodos que variavam entre transe, né, períodos de transe e períodos anímicos, eles iam pedindo para a gente realizar algumas tarefas. Então precisava ter a mesinha com o pastel ou o carvão aqui, para quando eles falavam assim, olha, se vocês puderem entrar em transe agora, vamos lá, né? E aí aquela máquina fazendo aquele barulho que é meio hipnótico, para ele fizesse a leitura das nossas atividades cerebrais e depois eles terem parâmetros. Só falando, pessoal, esse estudo ele ainda está em andamento, são 5 anos para sair numa revista científica da Europa e a gente está acreditando que vai sair esse ano, bom? Então fiquem de olho aí. Olha lá, a gente dava comandos pelos pés também. Então a gente tinha que realizar algumas tarefas técnicas, tarefas racionais, sem envolver mediunidade, e depois entrando com a mediunidade, com o transe, com todo o envolvimento que foi aí. Nós fizemos também alguns experimentos mediúnicos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz algumas captações psicométricas em igrejas e objetos lá, que eu não ia deixar passar, para ver como que é a vibração, e principalmente quando muitas mãos são colocadas no mesmo objeto, né? A gente sabe que na pintura mediúnica, o próprio médium, por meio do seu animismo, ele deixa também a sua impressão, porque ele é um espírito. Então ele deixa seu amor, a sua vontade. A pessoa que leva a pintura mediúnica ou o desenho, ela leva o amor do médium também. Não é bonito isso? O amor do médium, a vontade do médium em ajudar o próximo. Então, a psicometria, ela está muito presente também nas pinturas mediúnicas, né? Então, está em tudo, né? Quem estudou psicometria ou se interessa por estudar, você vai perceber que todo objeto tem atividade psicométrica. Todo. Alguns menos, outros mais. André Luiz, na série André Luiz, vai deixar claro lá, uma visita que eles vão fazer ao museu, vai deixar claro esse estudo sobre, se eu não me engano, em Missionários da Luz, vai deixar claro esse estudo que eles fizeram sobre psicometria. Enfim. Bom, é uma região onde teve muitos problemas com o sistema nazista, né? Vou mostrar aqui para vocês. Esse é um dos centros de treinamento de Hitler. Na Alemanha, existiam 4. Esse é um deles que a gente foi visitar para fazer um experimento mediúnico. E aí, é lógico, tinha objetos nazistas lá, né? A gente não ia perder a oportunidade de psicometrar os objetos nazistas. Olha lá. Esse aqui é as instalações de treinamento dos soldados da SS, que são soldados, pessoal, que foram comandar o Holocausto. Então, eles treinavam aqui, ó, nesse lugar. Tá? E olha lá, ainda tinha uma águia lá da época de Hitler, cheio de atividades psicométricas, aí, cheio, carregado. Esses são alguns trabalhos que foram realizados durante a nossa estadia de 10 dias nos alojamentos da Universidade de Aachen. A gente vê aqui trabalhos mediados por Florencio Anton, aqui em cima. Ó. Olha esse vaso, pessoal. Né? Quem já viu o Florencio em atividade mediúnica sabe quanto intenso e sério o trabalho que ele realiza. Né? A Mariluza, trabalhos da Mariluza, alguns trabalhos meus. E aconteceu uma coisa muito interessante, que é uma tendência que eu vou falar para vocês aqui, atual, né, da pintura, são os trabalhos coletivos. Cada vez mais a gente vê os grupos trabalhando juntos, os médiuns lado a lado, grupos de sustentação. Não tem mais, pelo menos o que a gente vem percebendo, aquela figura única do médium intocável, aquela figura única do médium que sempre deixava assinatura. As coisas, acreditamos que a espiritualidade está mudando um pouco as cadeiras, né? A dança das cadeiras. A gente vem percebendo que a coletividade para eles está trazendo uns resultados que a gente ainda não sabe mensurar. Então, olha que interessante. Eles estenderam um grande papel para a gente na mesa. Nós estávamos em 10 médiuns. E o grande desafio foi todo mundo trabalhar nesse papel. Mas aí a gente ainda tem um condicionamento como espírito inferior de ficar sempre no nosso quadradinho. Né? Olha o que aconteceu com os trabalhos. A gente vê umas delimitações de territórios. Né? Aqui é o meu território. Eu lembro assim, que eu estava mediunizado em transe né, profundo, assim, aí eu estava do lado de uma médium, ela falava, chega mais para lá, chega mais para lá. Caramba, como assim? É um trabalho coletivo, eu posso interferir, ou eu como médium, por indicação do espírito ou sugestão do eu posso interferir no seu trabalho, porque a proposta é essa aqui. Né? Mas não, a gente está muito condicionado ainda ao padrão da tela retangular. Por que uma tela retangular?
Né? Por que não pode ser um papel enorme? Pode ser qualquer coisa que a gente se permitir com a ajuda da espiritualidade. Bom, aí alguns trabalhos que eu participei, esse foi em Poços de Caldas, que foi uma proposta bastante difícil, que era um grupo enorme de jovens. Imagina, jovem celular é um problema, né? Até nós hoje estamos com problema com isso, nos tempos líquidos. Os jovens, era um desafio que a gente propôs uma atividade de concentração para esses jovens, aí fizemos a mesma proposta de Arren. Estendemos vários papéis no chão, né? E aí nós fizemos orações, pedimos a ajuda da equipe espiritual do Espírito Van Gogh. Eles vieram, foi incrível a assessoria que eles deram para a gente nesse trabalho, porque a gente sabia que ia ser difícil. Um grupo muito grande de jovens, poderia ter assédio espiritual, né? Poderia ter vários percalços no caminho, a equipe veio, ajudou a gente com a vibração, todo o apoio espiritual foi dado nesse trabalho. Os jovens entraram em profunda concentração, não um transe propriamente dito, mas entraram em uma concentração muito legal. Alguns se emocionaram, né? E eu me sinto emocionado agora de falar para vocês que a gente planta sementinhas nessas pessoas. Né? E planta porque alguns vieram depois falar com a gente, do envolvimento que sentiram, da vontade em continuar trabalhando com a pintura ou o desenho. Então é muito emocionante, assim, a gente não faz ideia, né, Elisa, da extensão que esses trabalhos têm, das possibilidades de interação com os jovens, com as pessoas mais velhas, enfim, com o público em geral, dentro da doutrina espírita, dentro das casas espíritas. Por isso que é extremamente importante nós quebrarmos os preconceitos, darmos oportunidades de entender ou buscar estudar o que vem acontecendo sobre essa mediunidade, ouvir até, né, ceder um pouco o ouvido para a experiência do próximo dentro desse universo. Cada um está plantando a sua semente, cada um está trazendo a sua verdade mais próxima da verdade. Então, o que eu tenho que dizer para vocês é que muitas possibilidades. De fato, é um trabalho multidisciplinar, um trabalho mediúnico multidisciplinar, a gente percebe isso. Então, é muito gratificante. Esse foi um trabalho que eu participei lá em Teresina recentemente, com um movimento que está se formando no Brasil, chamado Arte Cura. A Valquíria Kaminski funda o Arte Cura em Fortaleza, depois no Sul, né? Ela funda esse trabalho vem ganhando uma grande amplitude, principalmente no Nordeste. Nesse dia do evento, já havia um grupo lá, que era da Paraíba, já constituído na linha do trabalho do Arte Cura. Né? E olha, mais uma vez, o trabalho em equipe, coletivo, mais de 20 médiuns trabalhando na mesa, cada um na sua entrega pessoal, mas é um trabalho coletivo. Tá? Não tem um personalismo, a gente não vê um médium sobressaindo, não. É todo junto, todo mundo produzindo com a mediunidade em Jesus. Tá bom? Aí a gente tem mais algumas imagens, foram trabalhos de pinturas e desenhos. Interessante dizer o seguinte, todos esses trabalhos, tanto as pinturas como os desenhos, iam depois para um outro espaço grande, elas ficavam afixadas, e as pessoas poderiam levar assim diante de preços módicos. Né, que a gente fala também, não necessariamente a pintura ou o desenho está subordinada a valores altos, como, por exemplo, leilões que acontecem. Quem já participou de um trabalho mediúnico onde tem leilão, você vê a movimentação espiritual durante o trabalho da pintura. Quando entra a parte do leilão, você vê a mudança completa da vibração, até da vibração do lugar. Porque a partir do momento que entra o leilão, e muitas vezes o leilão, a nota de corte do leilão é R$500 para cima. Aquela pessoa que gostaria de ter a tela, ela não tem. Ela não pode obter, porque ela não pode pagar R$500 ou valor acima. Então, vai ficar a gente percebe isso por leitura de evidência, que vira um ambiente de competição até. Né? E aquelas flores amarelas vão combinar com o meu sofá, vão combinar com a minha estante que é amarela, meu tapete amarelo, vai ficar lindo na minha sala. Então fica uma vibração muito intensa, muito pesada, né, nesse momento. A gente percebe que o status vibracional ele muda, né, de uma forma completa. Assim. E esse trabalho não. Você participa de um trabalho desse do começo ao fim,
você sente que a vibração é a mesma, as pessoas estão ainda entregues, do começo ao fim. Você pode comprar por R$5, né? A pintura está fixada lá, você pode contribuir com um valor muito baixo para uma tela grande, vou até dizer assim. Então, é uma outra forma, né? Não é uma... É uma outra forma de lidar com esse trabalho que não envolva também altos custos ou valores, tá bom? Eu vou encerrar então com essa fala, que eu já estou bem em cima. Foi uma fala que, uma mensagem que surgiu para a gente de um espírito amigo. A pintura mediúnica empreendida por vocês, médiuns, é muito importante para nós, ao qual a consideramos nobre tarefa que ajuda a acelerar as nossas lides, pois quase sempre nos encontramos tão ocupados, cuidando e ensinando entidades em processos de recuperação interior. Toda vez que um círculo de irmãos trabalhadores na pintura mediúnica se forma numa casa espírita, esse emana um grande feixe de luz que parte na direção do alto, rumo às diversas moradas na espiritualidade, das quais habitamos, onde o enxergamos muito de perto, o sentimos intensamente, mesmo se propagado de distâncias inimagináveis. Essa grande luz, por sua vez, é reverberada para ambos os lados, astral e terrestre, sempre auxiliando encarnados e desencarnados. Um espírito amigo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tenham uma excelente tarde. Muito obrigado.